Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, vamos começar mais um resumo da Escola Bíblica Dominical, hoje, domingo, dia 30 de agosto de 2020. Estaremos estudando a lição número 9. Porém, antes de começarmos esse estudo, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, Senhor, em que o Senhor nos concede. Muito obrigado, ó Deus, por nos guardar enquanto estivermos dormindo. Senhor, continua cuidando das nossas vidas, continua nos dando saúde, ó Deus, paz e alegria na Tua santa presença. Que possamos, ó Deus, honrar o Teu nome nesse dia, Pai. Que possamos adorar o Teu nome nesse dia, Senhor. E que o Senhor possa alcançar vidas, Pai, resgatando das trevas para a luz. Senhor, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, nossos planos, os nossos sonhos, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e trazer, ó Deus, paz para cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, Senhor. Amém. E hoje estaremos estudando a lição número 9, a soberania de Deus em meio às crises. O texto áureo da nossa lição está em Isaías capítulo 26, versículo 3. Diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A verdade aplicada na nossa lição: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus mesmo na crise. Os objetivos da lição: primeiro objetivo, ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. O segundo objetivo é ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre. E o terceiro objetivo, mostrar os segredos para vencer as crises. O texto em que iremos basear o nosso estudo nesta manhã está no livro de Esther, capítulo 3, versículos de 8 a 11. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Emadata, agatita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. O livro de Esther nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nesta lição, aprenderemos sobre agirmos com coragem na tribulação e como desenvolvermos nossa confiança em Deus. O tópico 1 da nossa lição: Satanás quer roubar a nossa paz. A palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos da vida de qualquer ser humano. E Jesus nos disse que deixaria para nós a sua paz. E a paz que Jesus nos deu, a paz que vem da confiança em Deus, ela não é igual à paz do mundo. A paz no mundo significa ausência de inquietações, ausência de problemas, mas a paz em Deus significa que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às maiores dificuldades, nosso coração continua em paz, porque sabemos que a nossa vida não é nesta terra, sabemos que a nossa esperança ela não está neste mundo, mas está na promessa que Jesus Cristo fez, que ia nos preparar lugar para que onde Ele estivéssemos nós com Ele. Mas Satanás irá fazer tudo para tentar roubar a nossa paz. Usará pessoas, usará situações para nos trazer inquietações e perturbações. E em Romanos capítulo 12, versículo 18, está escrito que se depender de vós, tende paz uns com os outros. Ninguém pode tirar a paz que está em nosso interior. A paz é algo pessoal.
E ninguém pode entrar na tua vida para tirar a tua paz, somente se você permitir. E veremos nessa lição como ele usou Amã para tentar roubar a paz do povo judeu. Tópico 1.1: Família, nosso refúgio, nossa paz. Mardoqueu era primo de Ester. O pai de Ester, tio de Mardoqueu, havia morrido e Mardoqueu adotou Ester como sua filha e criou como filha. Cuidava muito bem de Ester e eram felizes. Mesmo Ester estando no palácio entre centenas de moças virgens esperando a decisão do rei para saber quem seria a nova rainha, Mardoqueu sempre estava próximo para saber notícias dela. É importante criarmos esses vínculos familiares. É muito importante que cada membro se sinta parte da família. Os pais devem se incentivar propositadamente desde o princípio que os filhos sintam-se parte da família, sintam-se importantes no seio da família. Mardoqueu fazia com que Ester se sentisse importante, se sentisse parte da família dele. Isto é bom para que haja união. Nós não somos membros de uma família somente porque nascemos ali, nós somos membros de uma família porque convivemos e partilhamos todas as coisas. Tópico 1.2: é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Podemos perceber na história de Ester que ela se sentia segura fazendo parte da família de Mardoqueu. Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia estava respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus. Ester aprendeu com Mardoqueu a ter firmeza e ousadia, resultantes da confiança que ela tinha em Deus e que aprendeu com Mardoqueu. Devemos ensinar aos nossos filhos e aos nossos familiares a ter confiança e esperar em Deus, sempre sabendo que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Tópico 1.3: não existe algo mais valioso do que a paz. Hoje em dia só se ouve falar em estresse, síndrome de pânico, depressão, ansiedade, pandemia. Não devemos esquecer, porém, das palavras de Isaías, que dizem que Deus ele tem uma porta aberta para cada um de nós. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso está escrito em Isaías, capítulo 26, versículo 3. É importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado e longe de Deus. Preste atenção nas palavras de Isaías. Aquele cuja mente está firme em ti. Nós temos que focar a nossa mente em Deus, naquilo que Deus diz. Nós temos que ter acesso à mente de Cristo. Você só vai ter acesso à mente de Cristo, à mente de Deus, quando você buscar a palavra de Deus. Porque assim você vai entender e compreender a mente do Senhor. Quais os pensamentos que o Senhor tem em relação a cada um de nós. Nesses tempos de pandemia, você deve buscar refúgio na palavra de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê é a esperança, porque se alguém vê, como esperar? Romanos capítulo 8, 22 a 24. O apóstolo Paulo fala que nós sofremos por causa da dor que o pecado causa no mundo, fazendo referência às dores que a mulher sente próximo ao parto. Mas a mulher sabe que depois que tiver o filho, a exultação e a alegria a fará esquecer de todas as coisas, de todos os sofrimentos que ela passou. O tópico 2 da lição: se incomoda é porque você brilha. Se voltarmos na história, em torno de 1500 anos, iremos ver que os antepassados de Mardoqueu e de Amã
Amã era descendente de Esaú e Mardoqueu descendente de Jacó. E desde o princípio havia um conflito, uma luta entre os dois, Esaú e Jacó. Deus já havia dito que o maior serviria o menor. E desde o princípio houve esse conflito entre eles. Esaú negligenciou a sua bênção, vendendo-a a Jacó. E depois, quando viu que perdeu a bênção, tudo que ele pensava era em se vingar de Jacó. Porém, quando Esaú vendeu a bênção a Jacó, Esaú não pensou nisso. Mas depois deve ter se justificado com sua família e com seus descendentes, dizendo que Jacó o enganara. Jacó havia roubado a sua bênção. Mas Deus validou aquela negociação que houve entre Jacó e Esaú, dando a Jacó primogenitura e a bênção que aquele que era primogênito tinha. Esses conflitos vieram trazendo problemas a todas as gerações descendentes de Esaú. Uma raiz de amargura havia crescido no coração de Esaú e começou a produzir frutos ruins, e esses frutos vieram até os dias de Amã e Mardoqueu. Toda aquela disputa que houve entre Esaú e Jacó, Esaú criava em si e se alimentava de uma esperança de vingança. Ele dizia que quando o pai dele morresse, Isaque morresse, ele iria matar Jacó e toda a sua casa. E Esaú, para causar sofrimento aos seus pais, buscou casar com mulheres de outros povos, dando origem aos amalequitas, um povo que perseguiu o povo hebreu durante toda a história. Durante a época dos juízes, foram derrotados por Saul. Os amalequitas sempre foram inimigos do povo hebreu, a ponto de quando o povo hebreu estava deixando o Egito, o rei dos amalequitas impediu que o povo de Israel passasse por seu território, a ponto de Deus dizer que iria apagar a descendência de Amaleque. Por isso podemos entender que todo aquele mal que Amã queria fazer ao povo hebreu e a Mardoqueu vinha de toda essa história de opressão, de perseguição, de conflitos entre esses povos hebreus e os amalequitas, que eram descendentes de Jacó e de Esaú. Muitas vezes sentimos raiva, ira contra uma pessoa porque ela se parece com alguém que nos fez o mal, ou porque a história da família daquela pessoa nos incomoda. E isso tudo é causado pela raiz de amargura. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: ninguém se prive da graça de Deus, e uma raiz de amargura brotando venha crescer em seu coração. Devemos arrancar essa raiz de amargura antes que ela cresça e tome lugar em nossa vida, produzindo frutos ruins. Quando a Babilônia foi tomada pelo Império Persa, o rei Ciro libertou o povo, mandou que o povo voltasse para a sua terra em Jerusalém. Mas nem todos os judeus voltaram para Jerusalém. Alguns ficaram nas cidades persas e desenvolveram atividades comerciais com a proteção do rei. E isso desagradou a muitos povos que conviviam com os judeus. E entre essas pessoas estava Amã. A amargura, a raiz de amargura que nasceu lá em Esaú, voltou agora a produzir frutos em Amã. Uma sequência de pensamentos ruins, de lembranças, só aumentaram a ira de Amã contra Mardoqueu e o povo hebreu. Com certeza ele se lembrava das derrotas impostas pelo povo judeu aos amalequitas. E, vendo que o povo tinha liberdade para conviver e viver no meio das cidades persas, onde ele era próximo do rei Assuero, então Amã se aproveitou dessa situação para colocar em prática o plano diabólico de matar todos os judeus. Cuidado, irmãos. A raiz de amargura, ela pode brotar a qualquer momento. Por isso não devemos trazer em nosso coração a ira, permitir que a ira produza frutos em nosso coração. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Porque se você permitir que essa raiz de amargura permaneça em seu coração, isso vai trazer um grande sofrimento tanto para você quanto para as pessoas que convivem com você. Devemos aprender a perdoar, exercer o perdão. Não perdoar é como carregar uma carga que não te pertence, um peso que você leva nas tuas costas que não tem necessidade de você estar levando esse peso. Por isso, exerça o perdão e tenha paz e saúde em sua vida. O tópico 2.1 da nossa lição: as crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. O sonho de José incomodava seus irmãos, a prosperidade de Jacó aborrecia o seu sogro Labão, a unção de Davi importunava a sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplos para citarmos. No livro de Esther, vemos um homem por nome de Ramã, que, por meio de uma lei, irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Esse decreto irá tirar o sono do povo de Deus. O povo de Deus prospera onde estiver. E a prosperidade do povo de Deus incomoda aqueles que estão nas trevas, os invejosos, aqueles que não querem que você prospere, aqueles que não querem que você tenha as coisas. Você sempre irá brilhar aonde você estiver. Você é um servo de Deus. E quem é servo de Deus está na luz. E a luz sempre incomodarão as trevas. O tópico 2.2, a crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu se recusar a se prostrar diante dele. Esse posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes ao povo judeu. Movido pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos. Assim como qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Impressiona o caminho tomado por alguns cristãos na hora da crise. Em meio às diversidades, muitos perdem a força para lutar. Sejamos justos. Jesus disse que passaríamos por crise, mas deveríamos permanecer nele. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João capítulo 16, versículo 33. Item 2.3. A crise chegou, e agora? Amã estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam para não ficarmos impressionados com essas provocações. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Temos que ter em mente que quando os Amãs se levantam, é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro do seu servo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu para que ele não tivesse sucesso em libertar o povo do extermínio. Mardoqueu nos ensina 4 verdades. A primeira, na hora da crise, confie em Deus. A segunda, Deus é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades. A terceira, não deixe que o medo te domine. E a quarta, descanse em Deus. Uma coisa que temos que ter sempre em mente, irmãos, é que Amã estava agindo sob a inspiração de Satanás. E o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6,12 que a nossa luta, que não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes celestiais da maldade que lutam contra nós. Significa que aquele irmão que está nos incomodando, não é ele o nosso inimigo, e sim Satanás que está agindo por trás da vida deste irmão. Um exemplo que a gente pode citar é de um toureiro numa arena que está ali lutando contra o touro e o touro contra o toureiro. O touro olhando para o toureiro, para ele, o inimigo dele é o pano que está na mão do toureiro.
E o toureiro vai sacudindo aquele pano e o touro cada vez vai dando cabeçada naquele pano. Porém, o inimigo não é o pano, é o toureiro. E o mal que há nisso tudo, irmãos, é que assim como na tourada, atrás do pano, o inimigo, o toureiro coloca uma espada e ao atacar aquele pano e dando cabeçada, o toureiro vai enfiando a espada no touro e culmina no final com a morte do touro pelas espadas que o toureiro vai enfiando. Satanás age da mesma forma. Quando você começa a lutar contra aquele irmão que te ofende, contra aquele irmão que está contra você, na verdade ele está sendo usado pelo inimigo, a raiz de amargura, ela começa a brotar no teu coração e ela é como uma espada enfiada no teu coração, como uma seta. E aquela seta vai ocupando lugar no teu coração e vai te levar à morte espiritual. Temos que ter muita preocupação e cuidado quanto a isso e saber que o nosso inimigo não é a carne nem o sangue. O teu inimigo não é o teu irmão, o teu inimigo não é o teu parente, o teu inimigo não é aquele teu colega de trabalho, mas o teu inimigo é e sempre será Satanás, o inimigo das nossas almas, que desde o dia em que você aceitou a Cristo, ele se tornou o teu principal inimigo e fará de tudo para que você volte atrás e abandone a tua fé. Devemos tomar cuidado, mais uma vez, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, assim diz a palavra de Deus. O tópico 3 da lição, segredos para vencer a crise. Quando Mardoqueu descobriu os intentos de Amã e todo o povo judeu também recebeu a lei que foi promulgada, que tinha uma data certa para que todo o povo pudesse tomar a casa dos judeus, matar os hebreus e tomar tudo que fosse como despojo para si. Assim todo o povo seria exterminado. O povo então e Mardoqueu se vestiram de pano de saco e Mardoqueu foi até a porta do palácio vestido de pano de saco, porque ninguém podia entrar para dentro do palácio vestido desta maneira. E quando Esther soube que Mardoqueu estava à porta do palácio vestido de pano de saco e cinzas, mandou saber o que estava acontecendo. Então Mardoqueu mandou avisar a ela o que estava acontecendo, a lei que havia sido promulgada e a quantidade de dinheiro que Amã prometeu ao rei Assuero em troca do povo judeu. Quando Esther soube disso, ficou indignada, mas não sabia o que fazer, porque ela não podia entrar na presença do rei. Todos sabiam que aquele que entrasse no átrio interior, sem ser chamado pelo rei, podia ser morto, a não ser que o rei apontasse seu cetro para ela, assim ela poderia chegar à sua presença. Do contrário, deveria ser morta. Então Mardoqueu mandou dizer a Esther: se você está pensando que por estar no palácio real você vai ser poupada dessa morte, não creia nisso, mas talvez Deus tenha te colocado aí para este mesmo propósito, para que você falasse ao rei as intenções de Amã, dissesse que você também é do povo hebreu, para que o rei pudesse agir em seu favor. Então Esther mandou que todos os judeus, todos Mardoqueu e todo o seu povo se colocassem em oração para que ela fosse ao rei e o rei a recebesse. Esther, ao terceiro dia, vestiu-se com as vestes reais e foi à presença do rei. Ao vê-la, o rei mandou que se aproximasse e disse: qual é a tua petição? Até metade do meu reino te darei. Então Esther disse: eu gostaria que você e Amã viessem ao banquete que vou preparar hoje, para que vocês estejam lá. Então o rei mandou chamar Amã e foram ao banquete. No banquete o rei novamente perguntou a Esther: o que queres, Esther? Até metade do meu reino eu te dou. Então Esther disse: amanhã volte, eu vou preparar um outro banquete, e você e o Amã deverão comparecer. Então Amã, sabendo disso, saiu feliz e orgulhoso daquele dia. Ao ver Mardoqueu, o seu espírito se abateu novamente. É muito triste, irmãos, quando temos essa raiz de amargura e quando alguém
consegue tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Não devemos deixar que isso aconteça em nossa vida. Ninguém pode roubar a nossa paz. Quando Amã chegou em sua casa, contou tudo o que havia acontecido e que ele estava muito feliz, porque somente a ele Esther havia convidado. E disse também: porém, ao sair do palácio, vi aquele Mardoqueu lá que não se dobra diante de mim. Aí seus amigos e sua mulher falaram: faça uma forca e as fale para o rei enforcá-lo na forca. Então Amã mandou construir uma forca de 50 côvados de altura, para com ela enforcar Mardoqueu e assim acabar de vez com aquilo que lhe incomodava. Porém, irmãos, o povo judeu estava orando e buscando a saída em Deus. Então, naquela noite, o rei Assuero perdeu o sono e deu no livro de Crônicas que um homem chamado Mardoqueu havia descoberto um complô para sua morte e mandou avisar. E o rei perguntou a um dos seus jovens: o que se deu a Mardoqueu por que ele fez? E os jovens disseram: não se deram nada. Então o rei se levantou pela manhã e perguntou: quem está no pátio? Estava lá Amã, que havia chegado cedo ao palácio do rei para pedir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca que ele tinha feito. Deus já estava trabalhando em favor de Mardoqueu e de todo o povo judeu. O rei chegou a Amã e disse: o que devo fazer com aquilo que eu estimo muito? Então Amã, achando que aquilo era para ele, porque ele achava orgulhoso que o rei o amava, o adorava, disse: pegue-se as vestes reais do cavalo real e vista este homem que o Senhor ama com as suas vestes reais do seu cavalo, e mande buscar um dos príncipes, o maior do teu reino, para que saia pela cidade puxando o cavalo e levando aquele homem em cima do cavalo e gritando: assim o rei faz com aquele que ele honra e estima. Então o rei Assuero mandou Amã: pegue as vestes do cavalo, vá lá na porta do palácio e pega o judeu Mardoqueu, vista ele com esta roupa, monte ele no cavalo e saia puxando ele pela rua e gritando: assim o rei faz com aquele que ele ama. Assim Deus faz com aquele que ele ama. Não importa o inimigo que se levante contra você, no final ele vai cair, porque é Deus quem peleja as suas lutas. O item 3.1: vencer o medo. Esther precisou vencer o medo. O medo não pode nos paralisar. O medo ele pode agir de duas formas em nossa vida. Uma, ele nos paralisar, o outro, ele nos motivar. Ao ter medo, Esther, ao invés de ficar parada esperando a morte, Mardoqueu, ao invés de ficar parado esperando a morte, eles entraram na batalha orando a Deus e buscando em Deus a vitória. Então o medo trouxe um motivo, uma motivação para a oração. E os resultados Deus já começou a fazer. O item 3.2: enxergar o triunfo. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Amã, depois de ter cumprido a ordem do rei e levado Mardoqueu pela cidade, voltou para casa correndo com a cabeça coberta e contou o que havia acontecido à sua esposa Zeres. E ela disse: se Mardoqueu, este homem que você odeia, é da semente dos judeus, pode ter certeza que você já começou a cair. E mal acabara ela de falar, os eunucos do rei chegaram para levar Amã para o banquete. Quando chegou no palácio, se reuniram no banquete e o rei perguntou a Esther: o que eu posso fazer por você, Esther? Então Esther contou que ela também era judia e que o povo dela havia sido vendido para a morte. Então o rei perguntou: mas quem que fez isso? E ela disse: Amã. O rei se perturbou muito com aquela situação e saiu para o pátio para pensar. E naquele momento Amã foi para cima de Esther para pedir que Esther não fizesse nada contra ele. Tropeçou e caiu sobre Esther. E o rei, ao ver o que tinha acontecido, disse: além de vender a minha esposa para a morte, agora você quer também forçá-la? Então um dos eunucos que estava presente ali disse: ali perto da casa de Amã tem uma forca de 50 côvados que Amã fez para enforcar Mardoqueu. Então o rei mandou que Amã fosse enforcado naquela forca. Assim Deus faz pelo seu povo, assim Deus faz pela tua vida.
Não se esqueça, irmão, Deus peleja por nós pelas nossas lutas. Não devemos ceder ao medo, mas sim vencer o medo com confiança em Deus. E assim terminamos mais uma lição. Se você gostou desse resumo, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos o link para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.